Muito boa tarde, chegando porque o nosso Globo Esporte já está no ar e tem Cruzeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Ô gente, quando pintou o gol do Djalma, a torcida do Cruzeiro achou que seria uma noite mais tranquila, né? Mas se não fosse o Cássio, seria um drama lá em Maceió, viu? O goleirão brilhou e o Cruzeiro venceu o CRB garantindo vaga nas quartas de final. Nem Caio Jorge, nem Matheus Pereira. Todo mundo esperava muito dessa dupla, né? Teve até shows anunciados outro dia no Globo Esporte. Vocês lembram? Domingo, a dupla tem apresentação marcada para o Mineirão. Mas por enquanto tá em turnê. Amanhã toca em Alagoas. Só que as estrelas da classificação do Cruzeiro contra o CRB foram outras. Com direito a uma super participação especial desse cara aí. Cássio! Estádio Rei Pelé, Maceió, capital de Alagoas. Show da torcida do CRB para tentar surpreender o Cruzeiro. Mas o time mineiro não sentiu a pressão. O argentino Djalma resolveu mostrar que está super à vontade entre os titulares. O Matheus Pereira teve uma oportunidade e tanto de roubar a cena depois da jogada pela esquerda. O Kaique cruzou na medida e o 10 bateu de primeira. Mas o goleiro Matheus Albino mandou para escanteio. E se o Matheus Pereira não deu show, ele foi um senhor assistente de palco pro Djalma brilhar. Escanteio cobrado fechadinho, que passou por todo mundo, menos do Djalma na segunda trave. 1-0 Cruzeiro. E aí, repara no detalhe do gol. O goleiro Matheus Albino se estica todo pra tentar tirar a bola, mas só consegue dar uma leve resvalada. E é exatamente esse desvio que tira toda a defesa do CRB do lance e faz a bola chegar na cabeça do Djalma. Importante também porque para tomar na frente no marcador, mas ainda falta toda a segunda parte, um jogo muito difícil, ainda não se conseguiu nada. E para conseguir, passou por um susto e tanto. Nesse chute do Mikael, a bola bateu no braço do Fabrício Bruno, dentro da área. Aí é pênalti. E foi aquela festa da torcida do CRB. Jogadores super empolgados em campo. Mas esqueceram que do outro lado tinha só um tal de Cássio no gol. 40 pênaltis defendidos na carreira até ontem. 41 agora, depois dessa defesa no chute do GG, que só ficou completa depois que o Djalma complementou o serviço no rebote. Reparem que o Djalma, que é quem tira a bola depois da defesa do Cássio, já tinha invadido a área no momento da cobrança do GG. E é ele quem bate a bola para escanteio. Então o VAR dormiu. Segue o jogo! Até que o técnico Leonardo Jardim resolveu chamar no banco aquele que traria o alívio definitivo aos cruzeirenses. Ele foi pro jogo, ganhou esse presente do Segovia nos acréscimos e não desperdiçou. 2-0, festa azul em Maceió. E o Cruzeiro tá de volta às quartas de final da Copa do Brasil depois de 6 anos. A diferença dos golos acentua bem aquilo que se passou dentro de campo, uma vitória justificada e o Cruzeiro continua o seu trabalho. Agora, se liga como o Cássio é muito decisivo na hora dos pênaltis. Foi simplesmente o terceiro pênalti seguido que ele defendeu no tempo normal dos jogos. No Campeonato Mineiro, jogo contra o América, defendeu a cobrança do Jonatas. Na primeira rodada do Brasileirão, cobrança do Reinaldo contra o Mirassol, o Cássio defendeu. E ontem na Copa do Brasil, contra o CRB, o GG bateu e o paredão Cássio estava lá mais uma vez. Ô gente, já são 41 pênaltis defendidos na carreira. E aí ontem, o Cássio falou que isso não é sorte não, viu? Hoje o pênalti não é mais, assim, nem vou dizer loteria, nada coisa assim, porque antigamente não tinha esse recurso que hoje a gente tem, de ver vídeos, de estudar, de ter feeling em certo momento. Fui feliz que consegui defender o pênalti ali.
Cássio fininho, voando. Agora, poderia ter sido com menos sofrimento pro torcedor do Cruzeiro, né? Porque o time abusou das chances perdidas. Vamos ver os lances? Olha só, pelo menos 5 chances. No primeiro tempo, o chute do Matheus Pereira e o Albino defendeu. No segundo tempo, Caio Jorge chutou pra fora. Também teve uma oportunidade dentro da pequena área que ele isolou a bola. O Matheus Pereira chutou uma bola na trave caprichosamente e tem uma pichotada do Matheus Albino, ó, que explodiu no Matheus Pereira, pressionou ali e foi quase que essa bola entrou. Depois do jogo, o Leonardo Jardim falou sobre o desgaste do time nas últimas semanas e o mister tá meio assustado com o ritmo do calendário brasileiro. Uma das coisas que existe aqui no Brasil, as grandes distâncias, leva a um acumular de fadiga, não é somente fadiga física, mas também fadiga psicológica. Mas nós sabemos disso e eu quando vim para o Brasil sabia disso, é por isso que não quero treinar muitos anos, não é aqui no Brasil, para não ter este desgaste, mas também é apaixonante pelo outro lado. É, o Brasilzão é grandão, mister. Ontem, o Vasco, próximo adversário do Atlético no Brasileirão, também garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver os gols? Vasco e CSA lá em São Januário, o jogo daí foi 0x0. O Rayan abriu o placar pro Vasco, estufando a rede ali 1x0, depois o Coutinho aproveitou o rebote, fez 2x0 e o Danilo Neves, ainda no primeiro tempo, fez 3x0 para o Vasco. O Vasco tirou o pé e o Brian, do CSA, no segundo tempo, fez o gol de honra, 3x1, placar final. Vamos ver aqui os 8 classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. São 3 cariocas, Vasco, Fluminense e Botafogo. Tem 2 mineiros, Galo e Cruzeiro. E ainda tem Corinthians, Atlético Paranaense e Bahia. A CBF vai fazer um sorteio dos jogos das quartas de final na terça-feira. Ô, gente, será que vai rolar clássico? Mas antes do sorteio, tem Brasileirão. No domingo, o Cruzeiro joga contra o Santos no Mineirão, 6h30 da noite, com transmissão do Premier. E detalhe, Mineirão vai estar empapuçado, os ingressos já estão esgotados. Bora falar agora sobre o Cruzeiro que recusou a terceira oferta diferente por Lautaro Dias. Atacante que está fora dos planos do Cruzeiro, jogador de 27 anos de idade e que já foi alvo, primeiro do Sport, depois do São Paulo e por último do Ceará. O problema é que as 3 propostas foram por empréstimo e nenhuma delas sequer cogitava uma opção ou obrigação de compra. E o presidente e dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, só quer fazer negócio recuperando os 16 milhões de reais investidos quando da sua contratação junto ao Independente Del Valle. Desde que foi contratado, o Lautaro soma 41 partidas e 4 gols com a camisa da Raposa. Na atual temporada, 17 jogos e 2 gols. Andou bastante tempo sem nem sequer ser relacionado. Foram mais de 2 meses. Até que no final de semana ele teve a oportunidade de entrar nos minutos finais da vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Só para completar o noticiário cruzeirense, contar que todos os ingressos para a partida de domingo contra o Santos estão esgotados. Mais uma clara demonstração do apoio do torcedor e da satisfação em ver o time brigando pelo título do Campeonato Nacional. Hora de falar sobre o Cruzeiro, a Raposa pode contratar Lucas Ferreira. A informação principal é de que o São Paulo negocia a transferência do atacante de 19 anos de idade formado em Cotia. Hoje, o favorito para ficar com o Lucas Ferreira é o Shakhtar Donetsk, que o time ucraniano já ofereceu 8 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que o São Paulo quer 10 milhões de euros para fazer negócio. A gente está falando de mais ou menos 63 milhões de reais. O Cruzeiro sim entrou na parada e procurou o presidente Júlio Casares. Ouvi de um dirigente do São Paulo a seguinte frase, abre aspas, eles sondaram porque querem a prioridade da compra do Lucas Ferreira, mas ainda não formalizaram qualquer proposta. É bom que o Cruzeiro corra, até porque o Shakhtar tem pressa em fechar com o Lucas Ferreira. A ideia é que ele chegue para substituir o Kevin, ex-jogador do Palmeiras que está arrebentando com a camisa do clube ucraniano e deve se mudar para um gigante do futebol europeu nos próximos dias. Só para completar, muita lamentação do torcedor de São Paulo com mais uma venda que parece bastante baixa. Matheus Alves, recentemente negociado com o CSKA da Rússia por 6 milhões de euros. Lucas Ferreira não deve render mais do que 10 milhões de euros. Atleta que era titular absoluto sob o comando de Luiz Ubeldia, mas que perdeu espaço após a chegada de Hernan Crespo. Em 6 partidas possíveis, ele só esteve em campo em uma única vez por 7 minutos na vitória por 2-1 contra o Internacional.
E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.